governo quer facilitar a contratação de empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada. E você vai ver também. Presidente Lula assina a retirada de trecho da medida provisória que reonera a folha de pagamento para 17 setores da economia brasileira. Com plano de produzir 100 milhões de doses da vacina contra a dengue até 2030, fabricante Takeda firma parceria com o laboratório indiano. Após 25 anos, missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo inicia a retirada do país e entrega sua primeira base às autoridades congolesas. E mesmo em meio a protestos por apoiar a guerra na faixa de Gaza, o presidente americano Joe Biden vence as primárias democratas de Michigan. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Agora são 13 horas e 4 minutos. Chegamos ao vivo nessa quarta-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Aproveite então esses próximos minutos para se atualizar comigo. A renda média do trabalhador brasileiro cresceu no ano passado. Segundo o IBGE, o local que tem o maior rendimento por cabeça continua sendo o Distrito Federal. Vamos olhar melhor para esses números. O rendimento domiciliar médio por pessoa do Brasil ficou em R$ 1.893 em 2023, segundo cálculos feitos com base nas informações da PNAD contínua e divulgados pelo IBGE. O valor é 16,4% maior que o rendimento médio nacional registrado em 2022, que era de R$ 1.625. Na média, cada brasileiro teve um acréscimo de R$ 268 no rendimento em um ano. A maior renda per capita do país segue sendo a de moradores do Distrito Federal, que acumulam R$ 3.357 mensais. O pior resultado é do Maranhão, com valor de R$ 945 per capita ao mês, menos da metade da média nacional. A renda domiciliar per capita é calculada como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares nominais e o total dos moradores de cada unidade da federação. São considerados tanto os rendimentos de trabalho como de outras fontes. Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos. Bom, o Conselho Nacional de Previdência Social se reúne nesta quarta-feira e deve aprovar mais um corte no teto dos juros do consignado para aposentados do INSS. O governo também quer ampliar a oferta de crédito consignado a mais de 40 milhões de pessoas. O governo vai lançar o crédito consignado para todos os trabalhadores e ampliar a participação de quem trabalha na iniciativa privada na modalidade que atualmente atende aposentados, pensionistas e servidores públicos. O consignado é uma das modalidades de crédito com taxas mais baratas no mercado, que costumam ficar abaixo de 3% ao mês nas principais instituições financeiras. Ele funciona por meio de desconto direto na folha de pagamento, o que facilita nas garantias oferecidas e na capacidade de cobrança pelos bancos. A intenção é usar a modalidade no lugar do saque aniversário do FGTS. Em março, o trabalhador da iniciativa privada vai poder realizar empréstimos consignados a partir da plataforma digital do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. A medida vai servir como alternativa para não restringir o acesso ao crédito e prejudicar a economia. O governo federal tenta viabilizar o fim do saque aniversário desde o ano passado, mas enfrentava a resistência dos parlamentares. O trabalhador que opta pelo saque aniversário deixa de ter direito ao saque dos valores do FGTS na demissão. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, há cerca de 20 bilhões de reais no FGTS que poderiam ter sido sacados por trabalhadores demitidos, que optaram pelo saque aniversário. Desse total, cerca de 15 bilhões de reais estão comprometidos como garantias para empréstimos bancários. E o presidente Lula assinou a revogação, ou seja, a retirada do trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento de 17 setores dos que mais empregam na economia brasileira. A prorrogação da desoneração havia sido aprovada por parlamentares e vetada pelo governo.
O governo aceitou discutir o assunto via projeto de lei que, diferente da medida provisória, não tem efeito imediato. A revogação foi confirmada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O governo manteve, no entanto, o fim do programa emergencial de retomada do setor de eventos. O programa tinha sido aprovado em março de 2021 para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 aos setores, responsáveis por um faturamento anual de 314 bilhões de reais e por 3 milhões e meio de empregos. Também não foi revogado o trecho que reonera a folha de pagamento dos municípios, com até 142 mil habitantes. O Senado aprovou em outubro de 2023 o projeto de lei que prorroga a desoneração até dezembro de 2027. Em novembro, Lula vetou integralmente o projeto de lei. No mês seguinte, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. Com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, responsáveis por 9 milhões de empregos, em vez de um empresário pagar 20% sobre a folha do funcionário, o tributo pode ser calculado com a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1 a 4,5% de acordo com o setor. Um estudo feito neste ano pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais revelou que o impacto na arrecadação para a Previdência Social, caso não houvesse a desoneração da folha de pagamento, seria de 45 bilhões de reais entre 2018 e 2022. Mudando de assunto, o laboratório Takeda vai ampliar a produção das doses da vacina contra a dengue. A empresa firmou parceria com o laboratório indiano Biological, que vai passar a produzir 50 milhões de doses. A Takeda informou que a Biological vai produzir 50 milhões de doses da Qdenga por ano, permitindo alcançar a meta de entregar 100 milhões de doses até 2030. De acordo com o comunicado, a parceria atende à necessidade específica de fornecer doses para programas nacionais de vacinação de países endêmicos, no intuito de ajudar a proteger populações mais vulneráveis. A Qdenga foi incorporada ao Sistema Único de Saúde em dezembro do ano passado e começou a ser distribuída este mês a 521 municípios selecionados pelo Ministério da Saúde para a imunização de crianças e adolescentes. A seleção de municípios, de acordo com a pasta, foi necessária em razão da quantidade limitada de doses disponibilizada pelo fabricante. Com o anúncio da Takeda, a expectativa é que mais cidades brasileiras possam ser contempladas e que outros grupos possam ser imunizados contra a dengue. E 11 minutos pelo horário de Brasília. Nesse momento, gente, de aumento de casos de dengue, não há dúvidas com relação à importância de se proteger e de que vale usar todos os meios possíveis para isso. Mas o que não vale, gente, é usar armas ineficazes, porque aí você está se expondo ainda mais aos perigos, acreditando aí que está seguro e não está. Então vamos tirar algumas dúvidas com quem entende do assunto. Chamo para o nosso bate-papo a dermatologista Isis Veronese Minami. Seja muito bem-vinda, doutora. Espero ter pronunciado seu nome corretamente. Sim, tá certinho. Muito obrigada. Doutora, primeiro, dentre tantas opções disponíveis no mercado, como encontrar repelentes eficazes? Nos fale sobre as substâncias que devemos buscar na composição e sobre a duração da proteção que elas oferecem, por favor. Claro. Os repelentes que a gente encontra na farmácia, de forma geral, eles são eficazes porque foram aprovados pela Anvisa. As 3 substâncias principais são a DEET, a icaridina e o IR3535. Dentre elas, a icaridina parece oferecer a maior segurança em relação à proteção contra o mosquito da dengue. A doutora ainda está com a gente ou perdemos a conexão? Sim, em relação ao tempo de produção, a gente encontra essa informação na embalagem de cada produto, porque isso varia em relação à concentração da substância que está naquele produto e também ao veículo que se encontra, creme, gel, ou loção, ou spray. Então, cada embalagem de produto tem certinho o tempo de duração da proteção, se é de 4, 8 ou 12 horas.
Então é importante ficar atento ao rótulo para então saber qual é o tempo de proteção que cada um oferece. Doutora, temos aí no mercado algumas opções de produtos que se dizem também repelentes, como por exemplo, protetor solar com repelente, hidratante com repelente, temos até lenço umedecido no mercado com essa função. Com isso, doutora, eu te pergunto, eles são confiáveis de fato ou em meio à situação delicada que a gente vive, é melhor optar pelos produtos convencionais? Qual é a sua orientação com relação a isso? Eles são confiáveis, sim, funcionam, porém, eu falo que a gente tem que ter alguns cuidados. É muito comum a gente passar o hidratante ou o protetor e colocar a roupa por cima. No caso do produto que tem repelente, não pode fazer isso. O repelente deve ser usado apenas nas áreas expostas ou por cima das roupas. Então, funciona, mas precisa ter esse cuidado. Se a gente quer usar um repelente convencional, a ordem é passar o hidratante, o protetor e depois o repelente. Ele precisa ser a última camada, correto? Exato. Doutora, com relação às nossas crianças, a Anvisa proíbe o uso de qualquer produto nos bebês até os 5 meses. Então, eu te pergunto, como protegê-los? Hoje em dia, nós temos poucos produtos, mas alguns produtos liberados para bebês a partir de 2 meses. Mas antes disso, a orientação de proteção é com proteção mecânica. Então, roupa, mosquiteiro, uso de telas, não ficar exposta em locais que tem mais pernilongos e mosquitos, é proteger dessa maneira. Tá certo, doutora. Vamos então agora além da prevenção. Aproveito a sua presença para falar sobre as manifestações cutâneas que são muito características, que inclusive facilitam o diagnóstico da dengue. Gostaria que você nos deixasse um alerta sobre como elas se manifestam e o que fazer para tratá-las. As manifestações da dengue na pele são basicamente manchas avermelhadas que podem ou não coçar, mas sempre na evidência de um quadro sistêmico. Então, de febre, calafrios, cansaço, dor muscular, e aí a gente começa a aparecer essas manchas. Essas manchas, elas vão desaparecer espontaneamente quando o quadro clínico melhorar, então a gente não precisa fazer nada além de hidratar bem a pele. Perfeito, então. Conversamos com Isis Veronese Minami, que é dermatologista do Hospital Edmundo Vasconcelos. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Até mais. E veja a seguir, após 25 anos, missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo inicia a retirada do país. E ainda, Joe Biden vence primárias democratas no Michigan, mesmo em meio a protestos por apoiar a guerra na faixa de Gaza. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quarta-feira para você. A Polícia Militar realizou uma operação em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Criminosos usaram ônibus e também caminhões da Conlurb como barricadas. Os moradores estão trancados em suas casas com medo. Vamos ver. Na Vila Aliança, em Bangu, o intenso confronto entre os policiais militares e traficantes nesta manhã fez com que moradores ficassem trancados em casa. Agentes da Polícia Militar foram à região para uma operação em busca de armas, drogas e criminosos que se escondem no local. Para impedir a entrada dos PMs, criminosos exigiram que motoristas de ônibus atravessassem os veículos nas principais estradas da favela para servirem de barricadas. Até um caminhão de lixo que estava no local foi usado como barreira. De acordo com a Conlurb, o motorista e a equipe de garis faziam uma coleta de lixo na estrada do Taquaral quando foram rendidos e obrigados por criminosos a atravessar o caminhão em um dos acessos à comunidade. Com medo, os funcionários da concessionária de lixo procuraram refúgio na comunidade. De acordo com a Conlurb, as vítimas estão bem.
Por conta do caminhão que impedia a passagem, um blindado da PM precisou subir na calçada para atravessar a rua. Ao menos 12 ruas estão bloqueadas com barricadas, muitas delas em chamas. Pneus foram incendiados pelos criminosos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, ao menos 18 escolas e creches ficarão sem aulas por conta da operação. Trazemos agora os destaques internacionais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajou à Arábia Saudita. Entre os objetivos dessa viagem está discutir a mediação desse país nas trocas de prisioneiros de guerra entre Rússia e Ucrânia. Cheguei à Arábia Saudita para manter negociações com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, disse Zelensky na rede social X. Ainda segundo Zelensky, as negociações se concentrarão na fórmula de paz proposta pela Ucrânia para acabar com a invasão russa e na entrega dos prisioneiros de guerra nas mãos de Moscou. Nesta terça-feira, os Estados Unidos disseram que não vão enviar tropas para lutar na Ucrânia. A afirmação da Casa Branca ocorre depois que o presidente francês Emmanuel Macron não descartou essa ideia. Tanto a Casa Branca quanto o Departamento de Estado insistiram em que a prioridade é que o Congresso aprove um pacote de ajuda militar para a Ucrânia. Após 25 anos de presença, a Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo iniciou nesta quarta-feira sua retirada do país com a entrega de sua primeira base às autoridades congolesas. A pedido do governo de Kinshasa, que considera que a missão tem sido ineficaz, o Conselho de Segurança da ONU aceitou a saída das forças de manutenção da paz em dezembro, apesar da preocupação com a escalada da violência no leste do país. A missão, que conta atualmente com 15 mil capacetes azuis, está presente nas 3 províncias mais conflituosas da região, Kivu do Sul, Kivu do Norte e Ituri. A saída será realizada de acordo com um plano de retirada em 3 fases. Na primeira delas, a missão vai retirar seu componente militar e policial de Kivu do Sul até 30 de abril e o componente civil até 30 de junho. A segunda e a terceira fases serão acionadas após as avaliações da etapa inicial. As províncias orientais do país foram devastadas pela violência armada durante 30 anos. A ONU insistiu que a partida da missão deve ser acompanhada por um aumento significativo das forças de segurança congolesas. E agora falamos sobre a disputa pela Casa Branca. O presidente Joe Biden venceu as primárias democratas de Michigan, mas enfrentou o voto de protesto por apoio à guerra em Gaza. No Michigan, Joe Biden venceu as primárias democratas, mas enfrentou controvérsias de eleitores que optaram pela opção descompromissado devido ao descontentamento com seu apoio a Israel no conflito em Gaza. Cerca de 13% dos eleitores escolheram essa opção. Apesar disso, Biden obteve 81,5% dos votos nas primárias democratas. Nas primárias republicanas, Donald Trump saiu vitorioso, com 68,3%, enquanto Nikki Haley conquistou 26,5%. A campanha Listen to Michigan, Ouça o Michigan, foi lançada por uma ala democrata para alertar sobre as preocupações locais. Este cenário coloca Joe Biden diante de um desafio, considerando que o Michigan é um estado crucial nas eleições conhecido como Swing State, onde a competição com Donald Trump é acirrada e imprevisível. Nas eleições de 2020, Biden venceu Trump no Michigan por uma margem estreita de 2,8 pontos percentuais, aproximadamente 150 mil pontos. Assim, a batalha pelo Michigan permanece como um elemento-chave na busca pela reeleição à Casa Branca. Japão e Coreia do Sul registraram em 2023 os menores índices históricos em suas taxas de natalidade. Um desafio demográfico cada vez maior para os dois países asiáticos com populações em declínio. Na Coreia do Sul, a taxa de fecundidade, que é a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o final do seu período reprodutivo, caiu para 0,72 em 2023, 8% a menos do que em 2022, segundo os dados preliminares da Agência de Estatísticas da Coreia. A taxa está abaixo das 2,1 crianças necessárias para manter a população atual de 51 milhões de pessoas. No Japão, o número de nascimentos em 2023 caiu pelo 8º ano consecutivo.
O número de mortes foi mais que o dobro dos nascimentos, o que levou a uma queda da população de mais de 800 mil pessoas. Além disso, os casamentos no país registraram em 2023 o menor nível desde 1933. A quarta maior economia do mundo enfrenta desafios como a falta de mão de obra e a necessidade de prestar serviços de saúde para os 10% de sua população com mais de 80 anos. Na Coreia do Sul, o governo investiu bilhões de dólares para promover a natalidade entre a população, como subsídios monetários, serviços de creches e apoio para tratamentos de fertilidade. Mas a taxa de natalidade continua em queda. Bom, a nossa edição já chegou ao fim, mas antes eu não poderia deixar você sem a nossa viagem através da tecnologia. Vamos visitar o gigantesco Grand Canyon nos Estados Unidos. Essa grande formação de rochas vermelhas, divididas em camadas, possui milhões de anos de história geológica e está situada no Parque Nacional do Grand Canyon, no Arizona, sendo um fantástico ponto turístico. Você sabia? Pois é. Por lá se passeia sim. O Grand Canyon National Park atrai cerca de 5 milhões de turistas por ano. Gente de todas as partes do mundo. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouquinho, 1h50, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. E amanhã a gente volta a se encontrar na edição das 8h30. Portanto, te espero. Até lá.